Dando início à apostila volume 2, que vai tratar agora sobre as paisagens naturais do continente americano e africano, nós vamos ver que elas têm algumas características bem semelhantes. Por que elas têm algumas características bem semelhantes? Pois devido à Pangeia, onde a formação do supercontinente, eles eram todos juntos. Ou seja, então na formação da Terra, teve algumas características muito parecidas, ou se não vou dizer iguais. Pois, por isso que nós temos alguns tipos de rochas e solo muito parecido no continente africano e no continente americano. Nós também vamos entender por que as planícies, planaltos e depressões, tanto no continente americano como no continente africano, são muito parecidas, devido também a toda a sua formação geológica e todas as suas características naturais. As cadeias de montanhas dos dois continentes se deram aproximadamente a sua formação há 100 milhões de anos, devido às pressões internas e pressões externas. As pressões internas podemos dizer que são as placas tectônicas dentro da Terra, e as pressões externas podemos dizer que é o intemperismo. Sol, chuva, calor, vento, frio. Isso faz com que toda essa característica também seja muito parecida. Já sobre o relevo do continente americano, ele é mais extenso, pois ele liga três áreas da América: América do Norte, América Central e América do Sul. Isso tudo, essa ligação, é pelo istmo. O que é um istmo? Istmo é uma faixa estreita de terra banhada pelo oceano. Na América nós temos o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, onde temos a abertura para os dois continentes e para as navegações e para o comércio. Isso é muito bom, pois muitas vezes um continente que é ligado somente por um oceano, e também no continente americano, nós temos planaltos, planícies e depressões espalhados por toda a América ou por todo o continente. E lembrando também, desde o processo da colonização, algumas populações nativas merecem destaque. Eu vou falar uma rapidamente, que é sobre o Inca. O Império Inca, ele teve um desenvolvimento para o período antes da colonização, principalmente dos espanhóis e portugueses, muito grande, fazendo com que ele foi muito importante para toda aquela sociedade que vivia ao seu entorno, e também algumas ideias os europeus não conheciam, e assim que vieram colonizar a América, conheceram. Um exemplo de algumas dessas estratégias que os europeus não conheciam era a plantação em costa. A plantação em costa, os europeus não tinham conhecimento. Então, eles vieram na América, colonizaram, entenderam como que funcionava toda aquela agricultura em costa e levaram para a Europa, facilitando assim o seu desenvolvimento, porque nós sabemos que não é em todo o continente europeu que é uma planície e dá para se plantar. Algumas encostas também. Então eles pegaram essas ideias dos incas e levaram para a Europa. Sobre a hidrografia, nós podemos dizer que o continente americano ele é rico em disponibilidade de água. Nós temos uma série de bacias hidrográficas espalhadas por todo o continente, mas duas merecem destaque. Primeiro, a bacia amazônica, que está localizada na América do Sul, que tem uma importância muito grande para toda essa região. E nós temos também a bacia do Mississippi. Lembrando que a bacia do Mississippi, onde está localizado, ela tem uma importância muito grande, principalmente para o desenvolvimento daquela região. Lembrando também que onde passa o rio Mississippi, aquelas regiões onde está na sua encosta, onde está na sua borda, elas têm um desenvolvimento econômico muito maior do que os que estão no interior. Isso é muito importante para toda aquela região. Já sobre o relevo do continente africano, nós também temos as três principais características: planalto, planície e depressões. Não temos um ambiente, uma altura tão alta, assim como na Ásia. E também nós temos algumas características bem particulares. As cidades que estão localizadas no Planalto dos Grandes Lagos, eles têm um desenvolvimento maior do que os outros,
pois devido à sua localização e sua estrutura geológica, ela conseguiu se desenvolver muito melhor do que os outros. Já sobre a hidrografia, o continente africano não tem uma quantidade tão grande de bacias hidrográficas igual o continente americano tem, porém algumas bem importantes. Eu vou falar a principal, que é sobre a bacia do Rio Nilo. Ou seja, o Nilo, como todo mundo já sabe, tem aquele fator histórico de desde as primeiras formações populacionais ou da onde o homem se formou daquela região. Isso faz com que aquela bacia hidrográfica tenha uma importância muito grande, não só para o continente africano, como também para os outros povos. E sem contar também, e nós não podemos esquecer, que no continente africano há muita exploração, principalmente no interior dos países, com a exploração de minerais, principalmente em países relativamente pobres, onde a exploração infantil é muito grande, trabalhos exaustivos, paga-se mal, e a falta de água. E esse é um fator determinante com que faça que aquele continente ele não consiga se desenvolver como os outros continentes. Alunos, façam as atividades, leiam a apostila. Qualquer dúvida, mande uma mensagem para o professor via mentor ou via WhatsApp. O professor está morrendo de saudade de vocês. Tomara que isso tudo passe logo e cuide-se. Tchau.